Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Então, queridos alunos, eu aposto que vocês já conheciam essa história aí dos 3 porquinhos. Mas vocês já tinham pensado nela como um exemplo de autorresponsabilidade e de transferência de culpa? Eu acho que não, né? Mas é muito interessante quando a gente vê a história por um outro ângulo e aprende com ela. Ela nos traz grandes lições. A gente percebe, por exemplo, que os porquinhos mais novos, eles tentam transferir a culpa deles, né? Quando eles deveriam ter construído uma barraca mais forte, né? E na verdade eles fizeram uma barraca muito frágil. Só que eles entendem que a culpa é do lobo mau, que foi atrás deles. Só que o porquinho mais velho não. Ele entende essa responsabilidade em se proteger a si próprio do perigo ali da floresta. Por isso, ele constrói uma barraca mais forte, uma barraca resistente. Então a gente percebe aí que ele é autorresponsável, que ele compreende a sua responsabilidade. Entende que se acontecesse alguma coisa, a culpa também seria dele se ele tivesse construído uma barraca frágil. Tanto que ele alerta os irmãos, né? Olha, sua barraca é muito bonita, mas você acha que ela seria resistente? Você acha que ela te protegeria do perigo? Então ele tenta criar essa consciência na cabeça dos irmãos, mas não consegue. E aí a gente usa essa fábula, né, com personagens animais, para falar de uma questão que também é nossa. O ser humano também tem muita dificuldade a lidar com seus erros. A gente tem dificuldade em aceitá-los. A gente sempre tenta justificar esses erros. E aí mora um grande problema. Porque os erros também servem para que a gente aprenda. Só que quando a gente não os aceita, quando a gente tenta justificá-los, a gente então não evolui, porque a gente não aprende com eles. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente se autorresponsabilize quando as coisas não derem certo, que a gente entenda os nossos erros para que a gente aprenda com eles. Porque senão a gente vai ficar igual os porquinhos. A gente vai continuar construindo casas frágeis se a gente não aprender com os erros. De nada vai adiantar os porquinhos passarem por isso tudo se eles não aprenderem com esse episódio. Se na próxima vez que eles quiserem acampar, eles irem lá e construírem casa de novo de folha e de palha. Eles têm que aprender, eles têm que se espelhar ali no mais velho, né? Fazer casas mais resistentes. Assim também é a gente. Quando a gente passa por um episódio, a gente deve levar aquilo como um aprendizado, para que isso não se repita. Mas, para isso, nós precisamos assumir esses erros, entender a nossa responsabilidade no que acontece. E aí, a autorresponsabilidade, ela é muito importante. Então, já que a autorresponsabilidade é tão importante, mas tão difícil de ser colocada em prática, a gente tem algumas leis, as 6 leis da autorresponsabilidade, que nos ajudarão a colocá-la em prática aí na nossa trajetória. A primeira diz o seguinte: se é para criticar, então cale-se. Se é para criticar o que o outro está fazendo, então você vai ficar calado. A segunda diz o seguinte: se é para reclamar, ao invés de reclamar, então dê sugestão. Seja ativo. Ao invés de você ficar só reclamando e apontando os erros de outra pessoa, dê uma sugestão para que aquilo seja melhorado. A outra diz o seguinte: se é para procurar culpados, procure solução. Não fique procurando o culpado, isso não vai nem adiantar. Procure uma solução para aquele problema. Assuma a responsabilidade. Outra lei muito importante é: se for para se fazer de vítima, ao invés disso, faça-se de vencedor. Então, ao invés a gente se fazer de vítima, ficar se vitimizando, não vai adiantar. Procure ser um vencedor. Outra questão muito importante é: se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. Eu acho que a principal mandamento da autorresponsabilidade é esse. Ao invés de a gente tentar justificar os nossos erros, porque assim a gente não vai aprender com eles, a gente vai achar que a gente está certo. Não, vamos assumir esses erros e vamos buscar aprender com eles. E aí, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes.
Antes de você apontar o dedo para o outro, julgue a si mesmo. A autorresponsabilidade está muito ligada a virar-se para si mesmo ao invés de virar-se para o outro, de culpar o outro, de criticar o outro. Não, você vai buscar essas respostas em si mesmo. Então você vai parar de jogar a culpa e a responsabilidade no outro. Isso é muito importante, porque como eu já disse para você, se você não se autorresponsabiliza, você não aprende com seus erros, então você fica impedido de evoluir. As pessoas vão perder a confiança em você. Olha, se tudo que você errar, você se justificar, vai chegar um momento que as pessoas não vão mais ter credibilidade nas suas atitudes. Então, quando a gente errar, vamos assumir os nossos erros. Todos nós somos humanos, estamos suscetíveis a errar. Não tem nenhum mal nisso. O importante é assumir e aprender com esses erros. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que a nossa historinha tenha sido aí interessante para vocês entenderem a diferença entre a autorresponsabilidade e a transferência de culpa. Vamos agora, então, para o desenvolvimento das atividades, para ver se vocês estão afiados. Quem tem medo do lobo mau, lobo